Marcelo, sabe que assim, ó, já se passaram 3 meses desde a estreia do The Batman. Nossa, tudo isso já, né? O tempo passa rápido. Ai. E eu acho realmente muito curioso, porque sempre quando alguém fala que gosta do The Batman, sempre vem outras pessoas pra dizer: ah, mas o The Batman não é tudo isso. O The Batman é mid. É verdade, acontece Ah, mas isso. eu não achei tudo isso, não. Eu não gostei desse Robert Pattinson, eu não gostei desse Batman. E assim, ó, eu não consigo entender como que esse filme, ele consegue despertar tanto hate. Tanto debate, né? Primeiro, Gabriel, a gente vai tentar adentrar num território que é a internet, né? E às vezes é um pouco difícil conseguir um pouco de razão dentro da internet hoje em dia. Então, Marcelo, é por isso que a gente reassistiu o The Batman pela trilionésima vez. Pra trilionésima. Pra fazer a nossa videoanálise 3 meses depois. Pra ver se não era só hype e tudo mais, né? Porque na internet hoje tem que fazer a crítica do dia do lançamento e a crítica de 90 dias depois, que é o prazo de validade dos filmes. Que é uma regra também que a gente gosta de brincar que tem dos filmes da Marvel também, né? Que tem aquela validade que só pode um pouco criticar alguma coisa só depois de 3 meses. Só depois de 3 meses. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a DC, né? Vamos fazer com a DC o vídeo de hoje. Então roda a abertura e vamos começar. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado. Então, Marcelo, esse negócio do prazo de validade na internet, isso é muito verdade, cara. Porque assim, ó, ultimamente todo filme que ele é lançado e a mídia acaba aclamando ele, no Rotten Tomatoes ele tem 90%. Notas altas. É, aquele negócio maravilhoso. E todo mundo da mídia e youtubers falam que esse filme é maravilhoso. E no primeiro momento ele é aclamado. Aconteceu isso com o The Batman. 60, 70, 80 dias depois, começam a surgir o burburinho. Que não era tudo isso. Não era tudo isso. Essa é a frase que às vezes define. Não era tudo isso. Mas eu achei muito arrogante esse filme, muito prepotente. Não, é que esse filme ele copia muita coisa, nem parece filme de herói. Mas esse filme que quer ser o Seven, não sei o quê. O Coringa que era o rei da comédia, né? Bom, já um ótimo exemplo esse do Coringa, porque é realmente isso, né? Ele foi muito aclamado na época, ganhou diversas premiações, foi recordista quase de Oscar, né? Pro filme de quadrinho. Só que aí depois veio esses argumentos que, na verdade, o Coringa, ele é só uma cópia de filme do Scorsese, né? É muito fácil fazer um filme do Scorsese. Se até eu, né? Olhando os filmes do Scorsese, né? Eu faço. É só olhar assim e fazer igual, pô. É muito fácil. Não é isso, tá, gente? Brincadeira. Tem que colocar modo sarcasmo. Tem que colocar. Não podia falar um ai do Homem-Aranha. O Longe de Casa. O Longe de Casa teve isso. 90 dias depois do lançamento do Homem-Aranha Longe de Casa. Mas eu não sei se esse filme é tudo isso. Esse filme é só fanservice. Não, esse não era de verdade um Homem-Aranha. Não é o meu filme do Homem-Aranha, porque o meu filme do Homem-Aranha, ele tem história, não sei o quê. E ele tá se baseando só no fanservice, só na nostalgia. Isso não é cinema, porque só tem fundo verde, não sei o quê. E veio toda uma avalanche em crítica em cima do Homem-Aranha Longe de Casa. E agora eu acho curioso que tá acontecendo isso com o The Batman, só que é tipo, com os argumentos ao contrário. Porque o filme do Homem-Aranha, ele foi um filme humildão no sentido de que, olha, a gente tem um fanservice, vamos usar o fanservice a nosso favor. Exato, E o The Batman é aquele filme que ele tem suas qualidades cinematográficas. Qualidades técnicas, né? Então ele tenta aproveitar essas qualidades técnicas ao máximo, né? E faz uma grande experiência sensorial de filme de super-herói. É que você saboreia quando tá você tá tomando uma bela taça de vinho, assim, The Batman. Aqueles steaks maravilhosos. Exato, Mas daí hoje, 90 dias depois, isso que era a grande arma do Batman, que é essa experiência cinematográfica, ela é usada pra desmerecer o filme, porque ele é muito prepotente, né? Ele tem esses ângulos, ele tenta fazer essas cenas aqui, não é tão bom, é meio cansativo no meio, e eu não consigo entender. Mas tinha um elemento que na época do lançamento já tinha, e agora tá pegando mais por essa coisa de que é muito prepotente, era a duração do filme. Que eu lembro que na época a galera já dizia, nossa, mas pra que tudo isso de hora, sabe? Não precisa, e hoje em dia ele tá sendo mais utilizado. E assim, eu entendo isso porque no streaming, 3 horas dá sempre uma preguiça maior de assistir, né? Aí você vai ver ali na hora de clicar, mas tem 3 horas, né? Enquanto o filme tá rolando, você tá com o celular, Em 3 horas eu consigo ver 3 episódios de Stranger Things, né? Olha aí, né? Então assim, dá uma preguiça na hora. Mas isso não tem nada a ver com o filme, é injusto criticar o filme por causa da duração. E isso é um bom item pra pegar depois que eu reassisti ele, porque eu vi 2 vezes no cinema, depois eu assisti outras vezes no streaming. E assistindo ele no streaming, cara, eu ainda não consigo ver assim, sabe? Pela proposta que eu consigo entender que o filme quer passar, eu não consigo ver ele como esse filme que não precisava ter esse tempo. Eu acho que ele
utiliza muito bem esse tempo, sabe? Pra mim, isso ainda, eu não consigo ver muito como lado negativo. E assim, ó, ele não tem 3 horas, sabe? Ele tem 2 horas e 45 minutos. Calma aí. 15 minutos faz diferença. Faz diferença, verdade. Mas eu não acho que seja 2 horas e 45 minutos cansativas. Exausta. Morri porque eu assim, não, eu discordo disso. Agora, eu acho que a história ela tem uma enrolação na metade ali dela pro mistério se enrolar mais tempo. A parte do mistério e da metade, acho que principalmente envolvendo os Waynes, talvez, ali. Eu acho assim, ó, se eles quisessem, você poderia ter diminuído uma etapa do mistério. Tá. Ao invés de ficar indo de um lado pro outro, diminui uma etapa dessa. Não sei o que poderia ter tirado. Os caras que estão fazendo o filme, com certeza, têm uma noção melhor do que eles estão fazendo. Eu ia te dizer que esse filme ele teve vários cortes, né? Eles foram realmente podando, acho que o que podia, sabe? Isso eu concordo, porque eu acho que ele é quase a melhor versão possível dele mesmo. Essa eu concordo também. Então, assim, é por isso que eu acho que a duração não é exatamente a crítica a ser feita com relação ao The Batman. É em relação à história. Ela poderia ter sido... ter caminhado de uma maneira diferente pra fazer com que a experiência seja mais curta, porque eu entendo a crítica das 3 horas. Porque tem pessoas que não gostam. Não, sim, pra quem tá muito acostumado, tipo, com um filme de super-herói padrão, digamos, que é, sei lá, o máximo 2 horas e 20, 2 horas e 15, costuma ser. Porque tem muito filme da Marvel, assim, que a gente fala da Marvel porque ela lança muito filme, né? Então, e o padrão ali, tem até uns filmes que eu acho que tem menos que o The Batman e não precisava ter, né? O horário que ele tem. E aí, isso eu realmente acho que acaba afugentando um pouco, mas quando você entende a proposta do filme, que esse filme investigativo tá estabelecido num outro universo, consegue construir muito bem todos os personagens principais, os coadjuvantes na história... Cara, eu acho que 2 horas e 45 que ele consegue fazer é impressionante, sabe? E eu também acho que, no final das contas, o que mais conta é a primeira experiência. E pra mim, a primeira experiência é que eu não senti as 3 horas. Eu também não senti. Na primeira vez... Quando eu já tava assistindo pela terceira vez, eu já tava mais cansado. Isso eu tenho que admitir. Uhum. Então, assim, ó, eu quando eu tava assistindo pela terceira, quarta vez, eu já tava assim... ok, essa cena aqui poderia ter sido menor. Essa cena poderia ter... Poderiam ter tirado toda essa cena aqui que talvez não fizesse tanta diferença no filme, sabe? Tá. Mas eu acho que isso daí iria diminuir o filme em, no máximo, 10 minutos. Cara, e não ia mudar muito. Não ia mudar muito, não ia isso que eu quero dizer. Eu acho que a construção toda do filme exige esse tipo de história com esse tempo. Fazer um filme de 2 horas com esse filme... Eu acho que iria perder muita coisa, sabe? Você teria que tirar muito conteúdo. Por exemplo, como eu falei, eu poderia sacrificar muito dos outros personagens. Vou focar muito mais no Batman, mas daqui a pouco cortaria muita coisa da Mulher Gato, que é excelente nesse filme, ou corta coisas do Charada, da própria Gotham, né? Porque, assim, eu vou dizer, assim, na sinceridade, eu acho que o melhor... Sincero, Gabriel? Sinceridade. Porque, pra mim, a melhor coisa desse filme... não é a história, não é o mistério. É como que os personagens reagem ao mistério. Isso. É como Gotham reage também ao mistério. É como a ambientação. A história em si, ela é super batida, na verdade. Bom, um vilão que se baseia no herói que acha que tá fazendo a diferença pra cidade. Uma coisa altamente revolucionária. Batido. Não, isso tem vários filmes. Batido demais. Claro. A questão é como você conta e como que os personagens reagem a isso. Eu acho que esse é o grande mérito do filme. E se você cortar o filme pra que ele tenha 2 horas... você vai ter que cortar as cenas dos personagens. E aí acaba perdendo realmente, que é o ponto forte aí do filme. Tá ligado? Eu vou dizer que, assim, nas 2 vezes que eu assisti no cinema, ele não me cansou. Nas 2 vezes, quando ele tava no cinema, eu não vi. No streaming, eu fui assistindo ele. E nessas assistidas, eu não ia notando tanto essa questão do cansaço. Porque, cara, é muita cena boa atrás da outra. Eu não consigo, assim, ver essa barriga ou coisa assim, porque pra mim são tantas cenas bem feitas, tanta construção boa de personagem, que na hora eu não consigo ver isso aí, sabe? Assim, ó, o ponto da barriga, pra mim... é quando o Bruce fica perdido ali no Ratalada. Porque é um balão da história que o Bruce vai atrás pensando que é o Pinguim, sendo que é ele, que você poderia resolver no primeiro momento. Agora, o filme quis fazer isso e a desculpa do Ratalada acaba resultando numa das melhores cenas do filme, que é a perseguição do Batmóvel. É a perseguição do Batmóvel, claro. Então, assim, ó, é uma conveniência o Batman não entender ali o negócio? Sim. Mas eu não acho como um grande problema, porque isso resulta numa das melhores cenas do filme. E toda essa coisa do Batman não percebendo essas coisas do mistério também faz sentido pro arco do personagem, que ele ainda é esse detetive, que ele tá muito focado nessa coisa da raiva dele lá, que ele tá muito direcionado.
E aí ele não vê essas pistas, você vai vendo ele melhorando nesse quesito, sabe? Pra mim isso também faz sentido pra você ver esse arco do personagem. Eu acho, por exemplo, totalmente o oposto do que aconteceu naquela animação do Longo Dia das Bruxas. O Batman apanha pro Chapeleiro Louco. Aquilo é horrível, sabe por quê? Porque o Batman se preparou pra evitar esse tipo de problema. E naquela animação, o Batman fala: não, mas eu preciso ter habilidades de detetive. Poxa, claro, né, amigo? Você é o Batman. Já deveria estar sabendo. Esse filme aqui, ele sabe que precisa das habilidades de detetive e a gente vê que ele tem. Só que, como você disse, às vezes, né, o intuito, a emoção, a adrenalina de ele querer resolver o problema, ele acaba tomando decisões erradas. Eu acho que isso faz muito sentido também pra história. Agora, outro ponto também que também estão se falando bastante é a questão do Bruce Wayne, que é apagado nesse filme, né? Era algo... Como assim? Exatamente, eu tenho essa reação. Que já se dizia um pouco na época do lançamento, mas agora, como a gente tá falando, que tem que, né, falar que The Batman não era tudo isso, se fala aí dessa coisa que, não é um Bruce Wayne que a gente quase não vê Bruce Wayne nesse filme, sabe? E aí a galera tá pegando no pé disso. O que eu vi também é que não tem aquele Bruce Wayne bilionário, né? Exato, que é sempre aquela a mesma persona coisa. do Bruce Wayne. Então, é que daí eu não entendo as críticas, entendeu? Porque quando saiu Batman vs Superman, ficaram criticando que aquela abordagem do Bruce Wayne era batida e clichê. Porque sempre acontece esse Bruce Wayne, é a mesma coisa que a gente viu do Bale. Fanfarrão. O cara que vai na festa e fica fazendo piadinha. Isso. Aconteceu lá no Batman Ben Affleck, no Batman vs Superman. Tem bastante ali. E daí agora o cara vai tentar fazer um negócio diferente. Isso. O Bruce Wayne que ainda não tá com a sua jornada 100% concluída como origem do Batman. Ele não quer ser Bruce Wayne, né? E é um cara que ainda não entendeu direito a função dele. E da própria família, ele não sabe o que fazer com o legado da família. Então eu não entendo a crítica, tá ligado? Porque é pra ser um negócio diferente. Porque quando acontece um negócio que é parecido com as HQs, o pessoal reclama. Daí quando faz um negócio que é diferente das HQs, o pessoal reclama. Não dá pra entender. Ou seja, não há resposta. Não há resposta. Não tem resposta certa também. E de novo, essa é outra coisa que quanto mais eu fui assistindo The Batman, mais eu fui gostando dessa abordagem. Cara, assim, eu gostei muito dessa abordagem. Pra mim, esse é um ponto que eu não concordo nem um pouco com as críticas. Essa parte do Bruce Wayne eu não concordo. Assim, porque difícil, eu acho muito legal essa jornada do Bruce Wayne ainda em construção. Quando ele vira Batman. Sabe o que isso me lembra? Amazing Spider-Man 1. Que o Homem-Aranha, Peter Parker, coloca o uniforme do Homem-Aranha e ele ainda não entendeu o significado do Homem-Aranha pra ele mesmo. Esse Peter do Amazing não é a mesma coisa, digamos, mas a reação é parecida. É aquela jornada de herói que quando o cara coloca o capuz, ele ainda não é o herói de verdade. Exato. Não adianta ele só encontrar a vocação, ele precisa entender o significado da vocação, entendeu? E no The Batman é parecido porque ele começa assim, sua vingança. Termina com preciso ser a esperança. Isso, esse é o arco dele. Bruce Wayne não é importante, né? É uma... A família. Dane-se a minha família, né? Esse é o legado da minha família. Sim. Aí termina, né, com ele já reconhecendo o Alfred, né? E a importância dos pais e da própria família Wayne. Então, assim, é uma jornada parecida. Só que também muito melhor. Porque o The Batman é mais filme que o Amazing Spider-Man. Sim, questão de roteiro, desenvolvimento desse Bruce Wayne. Eu acho que ele acerta muito, sabe? Essa coisa do The Batman de reassistir ficando melhor, principalmente nessa parte do personagem principal, é algo que eu senti um pouco com o próprio Batman Begins. Eu ia reassistindo ele e ia pegando mais nuances, mais coisas boas, sabe? Mas aqui no The Batman, eu gosto mais da construção porque eu acho que realmente ele entra mais a fundo no personagem, sabe? Ele debate mais essa coisa de até onde o personagem vai pra virar esse símbolo. É que isso daí vem um pouco da abordagem muito dos anos 2000, né? Que quando o herói pegava a capa... Ele já virava. Tá pronto. É igual o Homem-Aranha do Sam Raimi. O Homem-Aranha coloca o uniforme do Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha. E isso é muito perto dos quadrinhos clássicos, né? Porque no momento que ele coloca o capuz, ele está pronto. Existe esse outro entendimento desses diretores que vem dessa última década, do Amazing Spider-Man, do The Batman, até o Guardiões da Galáxia, quando o Peter Quill ele tá com os Guardiões, ele não tá pronto ainda. Sim, não é um herói formado, né? Então, assim, a gente tem mais exemplos de que quando o herói coloca a sua máscara, ele não tá pronto. E eu acho legal você explorar isso, é uma abordagem diferente. Eu vou dizer assim, eu acho que o Batman Begins, ele tem um fator de reassistir muito maior. Eu acho que como história, ele tem mais a oferecer, sabe? Os personagens secundários, o vilão. Ele fala mais da mitologia do Batman, sabe? Eu acho que ele tem mais a oferecer do que o The Batman.
Mas cinematograficamente, o The Batman é melhor. Eu ia dizer que, na verdade, eu ia falar que eu preferia assistir mais The Batman, em parte pelo roteiro, que eu acho que é nivelado, assim, eu acho os dois meio parecidos, mas quando salta pro lance da cinematografia de The Batman, nas cenas, eu prefiro analisar mais o The Batman, sabe? Porque ali, o Nolan não era bem o Nolan ainda, sabe? Não era aquele Nolan que a gente conhece hoje em dia, que virou esse diretor renomado. E aí, quando você pega certas cenas aqui do The Batman, cara, pra mim, ele tá em outro nível. Eu acho outro nível que o Matt Reeves fez nesse filme. E só uma última coisa desse Bruce, que é isso mesmo, é quando as pessoas pegam essa coisa do Bruce dizendo, não tem Bruce, sabe? Cara, tem o Bruce Wayne. Não, o Bruce Wayne Playboy que você viu no Michael Keaton, no Val Kilmer. George Clooney. No George Clooney, que era bem fanfarrão, né? O George Clooney. E o próprio Ben Affleck, que teve muita cena, né, de Playboy lá fanfarrão, com certeza. E bem, a outra coisa que eles falam, Marcelo, é esse negócio de que o filme é muito prepotente. Caraca, como assim, né? Que em vários momentos ali ele tenta colocar um ângulo mais exagerado. Porque a sensação que eu tenho é que às vezes o filme, ele acha que ele tem uma história 10 de 10 e ele não tem uma história 10 de 10. E tem aquela cena bem clássica que tá no trailer, que a câmera vai indo no café do Charada e tem um ponto de interrogação. Sim. E aquilo dali é como se fosse um build-up pra uma coisa que 2 minutos depois não se paga, sabe? Cara, mas eu não entendi dessa forma, sabe? Que, de novo, a arte é subjetiva, mas não sei, cara. Eu achei que era só ligando ali. É um easter eggzinho ali dele, tava fazendo o símbolo dele e tava esperando enquanto tava no café, sabe? Eu acho um shot maneiro. Eu acho uma cena maneira só. Ele cria uma tensão de que parece que ele tem um grande plano por trás. Né? Porque parece que... Bom, ele tem um plano por trás, né, na verdade. Sim. Ele tem um plano. Sim, ele tem, mas é que do jeito que o cara filma, parece que vai ser o supra-sumo do negócio, né? Sei. E acontece que é a coisa mais previsível possível, né? Eu tô preso, tem esses caras aqui que são os meus capangas e vão tentar destruir a cidade. Se vira. Eu acho que em alguns momentos o filme acha que ele é mais do que ele é. Eu não sei, mas isso é baseado no que quando ele acha? Quando ele faz algumas cenas que são fora do padrão do filme de herói e aí parece que ele tá construindo um outro tipo de história, mas na verdade ele tá fazendo uma história básica. Em relação a isso, porque ele faz algum tipo de filmagem diferente? É só por isso? Eu acho que é pelo jeito que ele segura o filme, sabe? Ele segura o mistério de um jeito que parece que vai ter um negócio meio Seven no final. E não tá no nível do Seven, entendeu? Eu acho que assim, daqui a pouco, que eu acho que o povo tá tão acostumado com um tipo de filme pra super-herói, que daqui a pouco quando vê um Coringa, que aí de novo, depois a galera já achou, olha esse filme querendo ser chato, fazendo filme de Scorsese. Na verdade o cara tava fazendo um filme, quero fazer um filme como se estivesse nos anos 80 com esse personagem, é só isso que eu quero fazer, sabe? Eu não tô querendo fazer um masterpiece 10 de 10. Como tá acostumado com só gênero de filme, um só tipo de filme, já automaticamente acha que o filme tá sendo prepotente, sabe? Eu acho que a gente tá meio que contribuindo pra não querer ver mais filmes dessa forma. Assim, eu concordo 100% com o teu argumento. Aqui pro The Batman, eu não acho que seja um negócio que estraga o filme. Eu acho que é uma série de fatores que contribuem pra algumas pessoas acharem isso também. A duração, o fato do terceiro ato não ser tudo isso, né? A resolução com capangas. Eu acho que tudo isso contribui pra pessoa achar que o filme parece que vai ser um supra-sumo dos mistérios e ele não tem esse resolução 10 de 10. E isso eu concordo. Eu acho que ele não tem uma resolução 10 de 10. Eu acho que ele tá acima da média dos outros filmes super-heróis. É isso que eu ia dizer, que a gente tá comparando com o próprio filme, né? Porque quando a gente diz, o terceiro ato não é tudo isso, é só a gente dizer, ele não é um 9 de 10, um 10 de 10, sabe? É isso que a gente tá, na verdade, querendo dizer. Isso eu concordo, porque eu acho que ele é 8 de 10, tá bom? Porque eu acho que ainda ele tem boas cenas de luta ali no final, todo o fechamento do personagem principal que... Cara, assim, se eu visse isso em qualquer outro filme de herói, eu ia estar batendo palma. E aqui, ele tem tudo isso, tem um set piece legal, tem um fechamento legal pro personagem. Pô, eu acho que ele não tá devendo pra nenhum outro filme, sabe? Acho que isso lembra um pouco o que eu falei aqui no vídeo da Viúva Negra. A Viúva Negra, o filme é ruim. É um filme ruim, sim. Mas ele tem um primeiro ato tão legal. O primeiro ato diz os 5 primeiros minutos, né? Eu só achei aquela cena. A abertura. Você tá falando primeiro ato pra... Tá. O prólogo. Isso, cara, o prólogo ali é muito bom. O prólogo é muito bom. Exato. Ele te deixa numa expectativa e daí o resto do filme vai... caindo. Eu acho que o The Batman, ele tem assim, o primeiro e o segundo ato são tão bons, ele fica... E daí, pra algumas pessoas, o terceiro ato cai. E se o terceiro ato cai, isso contribui pra achar que todo o resto do filme não se justifica. Sim. Porque pra algumas pessoas, a experiência de cinema tem que ser uma coisa linear. Né? Tem que ser constante. 6, 6, 6, 7, 7, 7. Eu acho que o The Batman, ele é... Sinceramente, 10, 10, 8, é maluco. epílogo, 10.
Ah, sim. 9, eu tô dizendo 9. Vai pro 9, vai pro 9. E eu acho que essa queda do 8, ela chama muito atenção. E a gente, como ser humano que gosta de observar pontos positivos e negativos, a gente quer ver os negativos. Porque é legal acabar com os negativos. legal, e parece que o filme... E daí, eu acho que isso contribui pra dizer que a experiência, ela, no final, ela é um pouco decepcionante. Porque o terceiro ato, ele é um dos pontos mais chaves do filme. Sim, porque é como você sai do cinema, sabe? Aquela sensação de gostinho no final. A primeira impressão é que fica no cinema, eu acho que é a última impressão que fica. Saquei. Porque é quando você sai do cinema. E na minha opinião, o terceiro ato, ali de quando o Charada revela o seu plano, a gente vai para o negócio da água. Sim, e o Batman frustra o plano dos capangas do Charada. Esse pedaço da história, eu acho ele abaixo do filme. Cara, isso assim, ó, falando essa coisa dos capangas, que na época, quando a gente fez as primeiras críticas, a gente assistiu as primeiras vezes, eu tinha essa ideia, assim, de que realmente, poxa, aquilo ali deixa um pouco, né? Porque, pô, podia ter o Charada ali, alguma coisa, sabe? Um desfecho, digamos, mais apoteóticos. Mas pra mim, quando eu fui reassistindo, eu fui notando mais, assim, das coisas que é acontecendo ali com o Batman, da transformação que ele tem nesse final, quando ele luta com esses capangas. E o próprio capanga ali é aquele lance da vingança, quando ele fala, dá aquela coisa, e o Robert Pattinson dá aquele show de atuação dele, quando ele vê... Você vê na cara do Robert Pattinson a vergonha dele ter inspirado esses caras. E aí você vê que todo aquele reflexo daquela luta, todas aquelas pessoas ali quase morrendo, tudo que aconteceu em Gotham é culpa dele. Cara, eu não consigo ver isso como sendo um fechamento muito abaixo, sabe? Porque quase nenhum filme outro de herói, onde é que você vai ter esse encerramento de personagem lido que a gente teve aqui em The Batman, sabe? É que daí tu tá falando do desenvolvimento do personagem. Eu acho que você poderia chegar às mesmas conclusões, porque assim, ó, quando eu chego ali no clímax do filme, e pra mim o clímax do filme é ele conversando com o Charada. Tá. Você tá ali tenso, você quer saber o que vai acontecer, e quando você vai reassistir o filme, você chega nesse clímax, e daí você sai dessa e você lembra, mas agora é só ele enfrentando os capangas, né? Chatinho. E esse negócio de imundar Gotham, que vem absolutamente do nada, eu acho que não se encaixa direito na história, gera esse negócio de que o filme queria ser apoteótico, uma escala que, temos que destruir Gotham, né? Tem que ter uma cena dele destruindo Gotham. E eu acho que não se justifica. Eu gosto dessa coisa do plano, porque eu acho que ele acaba envolvendo toda a cidade e ele vê um nível de ameaça que ele gerou pra Gotham, sabe? Eu acho legal pra ver isso, sabe? Pra ver toda a Gotham ali inundada, ele vê o quanto que ele significou pra esses caras e ele que fomentou tudo isso. Eu acho interessante por isso. Mas é que a gente não vê o Batman olhando a cidade ser destruída. Ele vai direto salvar a prefeita. Não, mas depois ele vai ver as pessoas lá nos destroços, ele vê tudo. Não, ele tá ali nas pessoas. É que você tá pegando 5 minutos. Eu tô pegando o terceiro ato inteiro, sabe? 5 minutos só de luta não é só a cena final. Você pega depois todo ele vendo tudo que aconteceu ali com Gotham. Eu acho um bom desfecho, cara. Eu vou dizer que, na verdade, eu gostaria de ter visto mais coisas ali de Gotham. Então, mas é isso que vem a argumentação, porque é uma coisa apoteótica, um final super grande, e o filme não sabe aproveitar isso direito. A cena final, ela não justifica o tamanho da ameaça. Fora tudo isso, assim, eu só acho que também essa questão de só reduzir pra capangas, eu gosto da questão de como eles estão inseridos no roteiro e pro desenvolvimento do Batman. Isso eu gosto também. Junto com o próprio Charada. Eu acho que como ele fecha isso bem... assim, é que assim, eu não sei. Eu acho que a mensagem já tá passada, sabe? É que eu não sei, eu acho que de alguma forma tinha que envolver o Charada. Que ele é o antagonista do filme. Parece que o filme, ele perde aquele negócio que ele quer argumentar, sabe? Que é o Batman enfrentando a criação dele, que é o Charada. E os próprios capangas. É que os capangas, eles estão introduzidos no terceiro ato como um elemento de escape pra ter uma ameaça no final. É que eles já estão ali quando mostra aquele abrigo do Charada lá e mostra ele falando com seus amigos lá na internet, eles já aparecem ali, sabe? Já mostra ali a ameaça que tinha um culto, assim, digamos, do próprio Charada. E eu acho que, de certa forma, o Charada tá presente ali, nessa forma dos capangas ali pro final, sabe? Mas assim, esse negócio dos capangas serem a ameaça final, eu pessoalmente não gosto. Mas eu acho que isso daí era uma forma de crítica do Matt Reeves em relação à situação atual dos Estados Unidos. Há níveis de subcamadas ali que reforçam de que não tem um grande vilão, tá ligado? Eu acho que era isso que ele quis dizer, sabe? Não importa o vilão, importa quem está ali sendo a ameaça do dia, né? E olha o que ele pode gerar falando todas as outras pessoas, né? E que há muitos charadas por aí, sabe? E é por isso que eu digo que às vezes, a gente tá acostumado geralmente lá com um desfecho, um monte de superpoder, um raio no céu, e aqui é um tipo diferente de desfecho de filme de herói, sabe? Eu acho isso pelo menos bem-vindo pra hoje em dia. Isso eu concordo 100%. É por isso que eu digo, eu não acho que é
Ruim. Meu Deus, tá muito longe de ser ruim. É que o The Batman ele já tá numa outra prateleira. É que ele tá numa outra prateleira. É que essa... Não, é que assim, de novo, eu acho que é 8 de 10, eu não acho que é 10 de 10. E eu acho que o filme pensa que ele é 10 de 10, mas isso daí pode ser uma impressão apenas nossa. De repente o Matt Reeves não achava isso. Eu acho que é uma impressão nossa que a gente ainda coloca, a gente fala todos os anos sobre filmes de quadrinho. Ah, não vamos menosprezar, tá? Eu acho que a gente ainda tá menosprezando o filme de quadrinho. A gente ainda não consegue pensar um pouco mais pra frente. Mas assim, Marcelo, eu acho que assim, ó, todos esses pontos que eu acho que são pontos debatidos, assim... Sim. Eu não acho que isso faz do filme do The Batman ser ruim. E eu acho que ele não é nem um filme médio, porque as pessoas ficam falando, né? Ah, The Batman é mid. Nossa. Eu não acho que é mid. É que assim, se The Batman, se você pega todas as categorias do que se faz um filme, se o The Batman é um ponto médio, assim, o que é Viúva Negra? Sabe? O que a gente vai chamar Viúva Negra? O que é o Esquadrão Suicida? O que é o Esquadrão Suicida de 2016, né? Poxa, aí acho que a gente tem que ter o referencial, né? Porque, pô, se The pra mim Batman esse é médio, um filme nossa. acima da média. Sim. Só que assim, ó, eu acho que isso é um sintoma do que a gente vive hoje na internet. Porque como o The Batman foi aclamado pela mídia no primeiro momento, vai ter sempre um movimento contra a cultura, sabe? Sim. Ah, mas não é tudo isso. Não era bem isso, né? E como hoje a gente vive a era da pós-verdade, onde não existe verdades absolutas, existe apenas a minha opinião. Claro. E a minha opinião diz que o The Batman não é tudo isso. E na internet também, quando você quer ter uma opinião e você quer ser ouvido, às vezes você tem que falar de uma coisa que, nossa, as pessoas estão falando muito bem, eu quero ser ouvido. Eu vou lá e falo uma opinião que eu quase nem acho que nem concordo, na verdade, eu vou lá falar essa opinião, mas é que eu quero aparecer. Eu quero ter essa opinião pra poder gerar debate, as pessoas falarem de mim. Porque é o que aconteceu com o Homem-Aranha. E daí 90 dias depois, mas não é tudo isso. O The Batman, né, agora, né, quando saiu, todo mundo gostou. Sim. 90 dias depois, mas não é tudo isso. Não era tudo isso, né? Então o que tá acontecendo assim, velho? 90 dias depois o filme tem que ir do céu ao inferno e daí ficar e encontrar o meio termo? O que acontece também, principalmente na questão dos filmes de heróis, é que como, por exemplo, um tá sempre lançando uma obra, o outro tá lançando uma coisa nova, ele sempre tem que ser comparado com outra coisa. Sempre tem que ser trazido alguma outra obra pra dizer, nem sei, acho que aquilo não era tudo isso, sabe? Vamos falar da nova. É porque é o melhor filme de Cavaleiro das Trevas. Pô, por exemplo, o próprio Doutor Estranho 2 lá, que ele era o melhor filme desde o Homem-Aranha. Desde o Homem-Aranha. Era o último filme. Porque era o último filme, mas você tem que falar isso, sabe? Então tem muito disso também na própria comparação, que hoje em dia, olha, tem que pegar tal filme que já foi lançado lá, vamos tentar reavaliar e tentar comparar com uma outra obra que está sendo lançada, para rebaixar ou aumentar essa nova obra. Tem os dois lados também. Então assim, ó, Marcelo, vamos chegar nos finalmente assim. The Batman, 90 dias depois. Eu ainda acho que é um ótimo filme. Concordo, ótimo. Eu acho que ele ainda tá no meu top 3, top 4 de filmes live action do Batman. Tranquilamente. Tranquilamente. Como eu disse há 3 meses atrás. Não acho que é melhor que Máscara do Fantasma. Não acho que é melhor que Cavaleiro das Trevas. Isso também eu falei. Né? E eu acho que ele tá mais ou menos no mesmo nível do Batman Begins. Tem dias que eu prefiro Batman Begins. Tem dias que eu prefiro The Batman. Tem dias que eu não sei. Então, assim, ó, ele tá ali. Eu acho que ele tá ali. Eu acho que isso não diminui nada o filme. Nossa, diz muito sobre o filme, né? A gente tá reavaliando hoje e colocando nesse patamar. Mostra o quanto que a qualidade dele continua, a gente reassistindo ele outras vezes e analisando, que às vezes é bom pensar, daqui a pouco minha opinião, será que lá tava certa, será que tava errada? Isso também é bom, às vezes, da gente reavaliar. Agora, eu também acho que tem um hate exagerado em cima do filme. Eu entendo, assim, quem acha que o filme é nota 7. Com uma opinião honesta, eu entendo. Porque o filme pode ser um pouco longo, ele pode parecer um pouco prepotente demais, não concordo, mas ele pode parecer. E ele, no conjunto da obra, pode ser uma experiência, né, ok. Mas, pra mim, pra uma pessoa que gosta de fotografia de cinema, gosta de coisas de cinema, gosta dessa parte mais técnica, esse filme é soberbo. Ele é muito bom. Poxa, lançou um vídeo lá dos bastidores, ele fazendo aquela cena do Batmóvel lá, a quantidade de câmera que eles colocaram nos carros e ensaiaram pra fazer o mais real possível. Gente, olha, eu acho que a gente tava certo lá, acho que na época do lançamento, quando a gente dizia que, essa aí é a melhor cena de Batmóvel disparado. Isso é só um dos exemplos, que a gente vai olhando coisas do filme e o quanto que a gente vê que realmente é um filme diferenciado. Eu acho que é isso daí. Eu acho que ele é um filme diferenciado pra um tempo onde todos os outros filmes são muito parecidos, sabe? Eu acho que ele tá naquela forma, né? Ele é uma coisa que te faz respirar, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme. Talvez se fosse uma circunstância normal, eu ia achar esse filme 8 de 10. Mas nas circunstâncias atuais, eu ainda acho o filme 10 de 10. Cara, é verdade.
pra o que tá sendo lançado, olha, realmente, é um filme que é muito acima, cara. Realmente. Porque, de novo, olha que a gente tava sempre comparando, falando de Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, que aí são filmes excelentes e acima da média, certo? Mas, galera, então essa é a nossa opinião aqui, depois de ter assistido The Batman tantas vezes, ter pensado, ter parado numa caverna, assim, né? Fomos pra Batcaverna aqui, pensamos bastante. Mas agora a gente quer saber de vocês aí, passou todo esse tempo, e aí, o hype do The Batman continua? Ele era tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Acho que E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado, né? Vocês sabem, né? Dá-lhe descer. Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do The Batman revisado 3 meses depois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.